Você quer saber por que a sua empresa nunca sai do buraco? Principalmente porque você trata o fluxo da sua empresa como se você estivesse trabalhando ali num caixa eletrônico particular. Aí você fica jogando a culpa no mercado, a culpa no Lula, a culpa na Janja, mas você esquece que você simplesmente continua usando o caixa da sua empresa como se fosse seu cofrinho pessoal. E aí depois não entende por que nunca sobra dinheiro. Eu sei que parece um absurdo, pelo menos para mim mas essa é a pura verdade, né? Muito empreendedor mistura as contas do CNPJ com as contas do CPF e fica achando que tá tudo bem, né? O resultado é sempre o mesmo, né? É o que a gente fala mais nesse canal aqui, descontrole financeiro total. O dinheiro da sua empresa, ele tem que se parecer, então você tem que entender que o dinheiro da empresa, ele tem que servir para você como se fosse um salário efetivamente, né? Só que aí o que acaba acontecendo, né? Você acha que pode ficar sacando a qualquer momento, porque o dinheiro é seu, que não vai fazer diferença, e no fim você está meio que envenenando o seu negócio. A ideia desse vídeo de hoje é te mostrar como que você pode resolver isso e eu explicar um pouquinho como que eu faço, né? Então a gente vai criar uma estratégia simples, pelo menos para mim é um pouco simples, mas que eu utilizo para organizar as minhas finanças pessoais, porque é a partir das finanças pessoais que você vai controlar o que acontece na sua empresa. Eu reparo que todo empreendedor que ele é descontrolado nas finanças pessoais, ele também vai ser descontrolado nas finanças. Então, a ideia aqui é te falar justamente sobre o indicador que vai mudar isso. É o Prolabore. Por que o Prolabore é a melhor ferramenta para acabar com esse ciclo vicioso? Pensa na sua empresa como se ela fosse um rio, né? A empresa ela está ali provendo, né? Então ela está gerando fluxo através desse rio. E a sua conta pessoal, ela seria um lago. Se você não tem esse canal claro e controlado entre os dois, o que acontece? A água do lago, ela vai começar a transbordar para o rio e aí meio que fica uma coisa desordenada, né? Tem que pegar um valor fixo, né? Você tem que entender quanto que você precisa pegar, né, todo mês dentro da sua empresa. Você pensa, né, no próprio lago ali, né? Você está pescando, ou você tem o lago, você está pescando no rio, né? Se você pesca desenfreadamente, o que vai acontecer? Não vai sobrar peixe ali dentro daquele rio. Depois, também, né, se você pega pelo lado da empresa, simplesmente não sobra nada e você não sabe quanto que teve efetivamente de resultado do seu negócio. Então, pensa, né, como se a sua empresa tivesse uma torneira aberta. Só que em vez de pagar todas as contas, você está usando o dinheiro da empresa para pagar sua vida pessoal. O Prolabore é a única coisa que realmente pode resolver esse problema. Ele é o seu salário de dono. É o valor fixo que você define e que vai sair da conta da empresa para a sua conta pessoal e só isso. Ele não é bonificação, não é um extra, não é um saque, não é uma renda extra ali. O valor de Prolabore é a forma de profissionalizar a relação que você tem entre você e o seu negócio. É isso que vai garantir que a empresa tenha fôlego para crescer e que você tenha previsibilidade na sua vida. Ok, Jefferson, mas então como que eu defino esse valor, né? Como que eu organizo a minha vida pessoal, né? É isso que eu vejo de muita dificuldade aqui com as pessoas reclamando, né? E é aqui que a gente vai para a prática. Eu vou te mostrar uma planilha que eu uso aqui, tá? Para mostrar como que eu organizo as minhas despesas pessoais. Então, eu trouxe aqui a planilha. É importante entender que eu tenho uma certa complexidade na forma como eu organizo as minhas planilhas. Então, eu vou tentar explicar aqui, mas se você precisar de qualquer suporte, se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar ela na descrição, tá? Então, essa aqui é a minha planilha operacional. Então, como que ela funciona, tá? Primeira coisa, eu tenho aqui um cadastro, né, que eu vou cadastrando os meus fornecedores, os meus clientes, né, que no caso as minhas fontes de receitas. E aqui eu criei as categorias. Então eu deixei as minhas categorias em receitas operacionais, que é receita com Prolabore, divisão de lucros, e a receita financeira, que é o que eu recebo com investimento, com receita financeira ali de outras entradas. Então eu separei nessas duas categorias. Nos pagamentos, eu deixei as minhas despesas fixas, que aí seria moradia, educação, saúde, seguro, transporte e despesa variável, que aí eu coloquei alimentação, lazer, cultura, compras pessoais, obrigações financeiras, que é cartão de crédito, empréstimo, parcelamento,
investimento e patrimônio, que aí eu deixei previdência, longo prazo, e esse aqui relacionados à empresa é eventualmente se eu tiver algum custo que eu estou pagando para a empresa, né? Eu estou assumindo essa despesa. Então, eu coloquei essas categorias aqui, mas é importante deixar claro que todas as categorias do financeiro são personalizadas. Então, é você que define a categoria que você quer. Aqui a gente vem para o lado mais importante, tá? Então, cada um dos lançamentos, né, que eu tenho, eu lanço aqui. Então, tudo que acontece, né? Então, eu vou pegar o meu extrato, eu vou conferir o que saiu do meu extrato e lanço aqui. Além disso, eu lanço uma previsão, né, do quanto eu tenho para o mês. Então, eu deixo aqui, ó, para você ter uma ideia, até aqui é só um exemplo, tá? Não são os valores reais, não. Mas eu coloco aqui, por exemplo, vou cortar cabelo. Aí eu deixo aqui cadastrado o valor que eu tenho de orçamento para cortar cabelo esse mês. Então, fica tudo bem definidinho aqui, fica tudo bem estruturado para eu ter essa definição de valores. Isso daqui, então a partir do momento que eu coloco as categorias aqui, ele me gera um fluxo, né? Então aqui ele me gera o meu fluxo de caixa. E aí eu tenho o meu valor previsto, né? Então aqui, ó, minhas receitas operacionais. Então, nesse mês de setembro, a previsão é 7 mil de entrada e o realizado, né? O que aconteceu foi 7 mil. E as saídas, né? Então, a gente está tendo aqui 7.300 de saída, então o resultado negativo no mês de 385. No entanto, a gente tem saldo em caixa, né? Porque a gente começou o mês com 9.184. Então, o resultado final ele ainda é positivo. Então, aqui eu consigo ter uma previsão até o final do ano. Ó, eu vou ter o mês de outubro negativo, o mês de novembro negativo e o mês de dezembro positivo. Então, meu resultado final ele ainda vai ser positivo. É aqui que eu consigo estruturar justamente o meu fluxo de caixa pessoal das minhas despesas. Essa planilha aqui, ó, aqui é só o saldo, tá? Então, a planilha lá, conforme eu vou lançando, eu faço o lançamento aqui, aqui ela me traz o meu saldo final de quanto que eu tenho eventualmente no mês e o quanto eu deveria ter. Então, aqui eu tenho 11.294. Então, eu deveria ter pelo menos 6 meses do meu custo, que seria 31 mil. Então, a minha reserva de emergência, ela está defasada, né? Então, eu precisaria ter pelo menos mais 20 mil aí para eu poder ter uma reserva de emergência saudável. Aqui, ó, é uma planilha que eu coloco, uma aba, que eu coloco as minhas prioridades. Então, como que eu defino, tá? Tudo que eu tiver que comprar acima de R$250, eu lanço nessa planilha. E aí eu tenho 3 regras que eu utilizo. A primeira é que eu não posso comprar antes de 3 dias. Então, por exemplo, ó, se eu lancei isso dia 1º de setembro, eu não posso comprar antes do dia 4. Por quê? A ideia é justamente eu evitar comprar coisas naquele sentimento de, porra, eu preciso disso, né? Então, eu quero comprar e aí você fica naquela sensação e você compra rápido. Aqui a ideia é eu poder planejar e eu poder pensar com mais calma se faz sentido eu comprar isso ou não. Então, eu preciso desse prazo, é um prazo mínimo que eu mesmo me dou. Todas as compras que eu quero fazer eu tenho que lançar aqui, então eu lanço ela aqui e coloco essa condição. A condição, então como eu falei, são 3, né? Primeiro é o prazo, o segundo é a prioridade, então eu lanço a prioridade dessa planilha em urgente, importante e relevante. Urgente, importante, relevante e superficial, então são 4 categorias. Dessas 4 categorias eu vou categorizando e aí vem o terceiro ponto, né? Que é o dinheiro disponível. Então aqui eu olho dentro do meu fluxo se eu tenho possibilidade de fazer essa compra. E aí eu vou definindo o que eu vou comprar antes ou não. Então, me ajuda a priorizar, né, o que eu tenho que comprar ou não. Aqui eu tenho uma central, que aí eu lanço todos os meus custos fixos, né? Então, aqui no meu fluxo, eu tenho os custos variáveis. Aqui eu defino meus custos fixos, para eu saber quanto que custa a minha vida todo mês, né? Então, eu consigo definir aqui, e aí eu tenho um parâmetro para eu saber. Então, no caso hoje, né, então nessa estrutura aqui, ó, eu tenho uma receita de 5 mil e eu tenho um custo, né, uma despesa de vida de 5.240. Então, onde que eu vou cortar? Aí eu tenho que olhar cada lançamento aqui para eu pensar na redução que eu preciso fazer. Então, seriam esse o ponto. A próxima aba é uma aba de assinaturas. Então, aqui eu deixo todas as assinaturas que eu tenho em aberto. Então, tem Netflix, tem Paramount, tem Canva, tem Sistema. Todas as assinaturas ficam abertas aqui
para eu saber quando que eu tenho a renovação e o valor. Então eu fico aqui e aí eu confiro sempre, pelo menos trimestralmente, se eu estou efetivamente utilizando isso ou não. E por fim, é o balanço bancário. Então esse aqui é um mini balanço pessoal que eu tenho para eu entender a construção do meu patrimônio, né? Então aqui eu deixo o saldo de conta corrente, como que a gente divide um balanço, tá? A gente tem o nosso ativo de curto prazo, nosso passivo de curto prazo, que são os pagamentos que você tem que fazer ali dentro do mês. O ativo de longo prazo e passivo de longo prazo são os pagamentos que você tem em longo prazo, né? Então, o que a gente tem de custo de curto prazo, né? É o seu custo fixo que você tem que pagar ali direto, e de longo prazo é o saldo na conta corrente, né? O quanto que você tem para receber. Longo prazo. É algum empréstimo que eu tenha para receber no futuro, é ação que eu tenha, é algum investimento que eu tenha. E passivo de longo prazo. É um empréstimo que eu tenho que pagar, né? O quanto eu tenho que falta pagar, um imóvel que eu tenho que pagar. Então, passivo eu tenho que pagar. Aí eu tenho o ativo permanente, é aquele que está fixo ali, né? Então eu tenho a minha casa, eu tenho um veículo, então eu coloco aqui como ativo permanente. O resultado disso é o meu patrimônio líquido. Então é interessante para eu entender como que está o meu patrimônio líquido e aí eu faço uma evolução disso, tá? Eu deixo anotado o meu patrimônio líquido para eu entender a minha evolução, né? Como que está a evolução efetiva do meu patrimônio líquido. Então essa é a base, tá? Essa é a base que eu utilizo para fazer o meu controle de vida pessoal, e aí é a partir disso que eu estruturo o meu Prolabore, né? Eu entendo quanto que eu preciso para eu poder saber qual que é o valor fixo que eu preciso pegar da empresa para eu poder estruturar as minhas finanças e realmente definir um valor de Prolabore fixo. Se você quiser ter acesso a essa planilha, tá? Ou mesmo se você precisar de alguma ajuda ali para organizar ela, para estruturar, vou deixar aqui na descrição. Só acessar, clicar no link, fazer o download dessa planilha e eu espero que ela te ajude, tá? Eu sei que ela é bem complexa, ela é bem extensa, mas se você entender que precisa aprimorar, quiser modificar alguma coisa, só entrar em contato comigo que eu consigo te ajudar a organizar um pouquinho ali das suas finanças. Fechado? Até o próximo vídeo e até mais!